Graça e paz, meus amados. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre cada um de nós. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar da palavra do Senhor, para repartir de uma porção da palavra do Senhor com os irmãos, ainda online, ainda distanciados nesse tempo, mas aproveitando a oportunidade que Deus está nos dando de fazer das nossas casas o lugar da presença do Senhor. Não perca essa oportunidade, queridos. Edifique na sua casa um altar de adoração. Edifique na sua casa um lugar onde Deus se manifesta. Você, chefe da sua casa, autoridade sobre a sua casa, exerça essa autoridade, abençoando a sua casa, clamando a presença do Senhor sobre as nossas famílias. Eu queria compartilhar com os irmãos um breve texto, uma breve palavra, para que nós possamos, nesse domingo especial de Páscoa, refletirmos a respeito daquilo que Cristo fez por nós e possamos juntos, mais uma vez, compartilharmos da palavra do Senhor. O texto que eu queria compartilhar com você está lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Eu vou ler do verso 3 ao verso 11, para que não fique muito comprido. Gostaria que você acompanhasse comigo. Diz assim: Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por muito mais do que 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida também não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Nós hoje trazemos à memória o sacrifício de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. Na verdade, a ressurreição de Cristo, que é o que nós celebramos nesse domingo, ele é a certeza, o sólido fundamento da nossa fé. Aqui Paulo está falando sobre a ressurreição de Cristo, que o anúncio da ressurreição de Cristo, ele é o anúncio da mensagem do Evangelho. A ressurreição de Cristo por alguns foi tentado tornar como algo menor ou como uma inverdade. Sabe, queridos, nesse mesmo texto, Paulo um pouco mais à frente fala: se não for verdade, nós somos os homens mais infelizes da terra. Mas o que nós podemos ter certeza é de que Jesus ressuscitou e que a história da Páscoa não termina em um funeral, mas termina na vida, na ressurreição do Cristo. E por isso hoje nós celebramos um Cristo que vive, nós celebramos um Deus que morreu, mas que vive, e não um Deus que viveu e em algum momento morreu. Nós celebramos o Cristo vivo, a esperança e a certeza de um Deus que se entregou e que um dia voltará para nos buscar. Cristo ressuscitou, queridos, e essa é a verdade que inunda o nosso coração. E porque Ele ressuscitou, algumas verdades que eu quero compartilhar com você. Porque Cristo ressuscitou, nós temos os nossos pecados perdoados. Nesse mesmo capítulo que nós lemos, se você ler lá o versículo 17, ele diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que você tem, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Ou seja, Cristo ressuscitou, nós temos os nossos pecados perdoados. Eu não sei a sua história por completo, eu não sei o que você fez há 1 minuto atrás, eu não sei o que você fez há alguns anos atrás. Eu sei que em Cristo os seus pecados podem ser perdoados, crendo na ressurreição do Senhor. Por isso, o nosso coração deve ser entregue e se render a essa verdade. Porque Cristo ressuscitou, nós temos os nossos pecados perdoados. Porque Cristo ressuscitou, a nossa fé é baseada em um sólido fundamento, um fundamento que é a verdade, um fundamento que é transformador. Olhe, queridos, olhe ao redor, nós estamos há mais de 2000 anos, e a igreja de Deus ainda está aí, o povo de Deus ainda está aí, ainda a vida se entregando, se rendendo.
É a verdade que nos transforma, a verdade que nos liberta. Jesus Cristo ressuscitou. Porque Cristo ressuscitou, a nossa pregação, ela é poderosa e frutífera. Sabe, meu irmão, porque Cristo ressuscitou, eu e você podemos anunciar com fé, com certeza, essa verdade do Evangelho. Anunciar de que Ele vive. A nossa fé, a nossa pregação, ela é poderosa, ela é frutífera, não por méritos nossos, mas por méritos de Cristo na cruz. A nossa pregação, ela é poderosa, ela é frutífera, não porque nós podemos. Então não é a pregação do pastor, não é a pregação do irmão fulano de tal, do apóstolo, não é de ninguém, é a pregação em Cristo, pelo que Cristo fez. Por isso eu e você podemos viver essa verdade. Porque Cristo ressuscitou, nós podemos viver a alegria verdadeira, a plena alegria nesta vida e temos a certeza da vida na eternidade. Perceba, Cristo, porque Cristo ressuscitou, nós temos alegria plena. Não é que não enfrentaremos dificuldades, que passaremos por dias difíceis, mas mesmo em meio a dias difíceis, nós sabemos que Cristo ressuscitou e está conosco. Aleluia, aleluia. Nós podemos desfrutar da plena alegria. Porque Cristo ressuscitou, o nosso último endereço não é a sepultura. O nosso último endereço é a eternidade com o nosso Senhor. Queridos, isso deve direcionar a nossa vida, a nossa forma de caminhada. Porque Cristo ressuscitou, o nosso último endereço é a eternidade. Viveremos juntos com Ele. Porque Cristo ressuscitou, que eles pensam isso. Porque Ele ressuscitou, mártires não morreram em vão. Homens e mulheres que se entregaram por esse Evangelho não morreram em vão, porque Cristo ressuscitou, é verdadeira a nossa fé. Porque Cristo ressuscitou, há missionários que se entregam, que atravessam fronteiras, que abrem mão de família, de convívio, porque Cristo ressuscitou. Sabe, queridos, essa é a verdade que nos move, essa é a verdade que nos conduz. Cristo ressuscitou. Porque Cristo ressuscitou, nós podemos viver com esperança, nós podemos viver com coragem. Porque a nossa fé não está baseada naquilo que nós vemos, está baseada naquilo que nós cremos, e nós experimentamos o Cristo ressurreto. Perceba, queridos, como isso é verdade. Os apóstolos, os discípulos estavam com medo. Jesus havia sido morto. Eles estavam escondidos, alguns voltaram aos seus afazeres. Mas quando o Cristo ressurreto aparece a eles, quando o Cristo ressurreto se revela a eles, há uma mudança de postura. Eles agora são ousados, anunciam o Evangelho, sofrem prisões, açoites, e nada disso os impede, e nada disso é maior, porque eles viram o Cristo ressurreto. Por isso eu e você precisamos ter a experiência de nos encontrar com Cristo ressurreto, para que a mesma certeza, a mesma coragem, o mesmo ânimo nos envolva. A história dos apóstolos e dos discípulos, ela é transformada. Eles não tinham ali mais medo, porque eles haviam se encontrado com Cristo ressuscitou, com Cristo ressurreto. Ele ressuscitou, nós o vimos. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem que eu e você anunciamos. Cristo ressuscitou, nós os vimos. Sabe, queridos, nós o vimos. Ontem à noite eu tive um tempo de oração, eu posso dizer, eu o vi, eu experimentei. Nós podemos e vemos e anunciamos o Cristo ressurreto. Nós vivemos um mundo hoje sem esperança, pessoas desesperadas, pessoas sem esperança, e eu e você encontramos a mensagem de vida, a mensagem de salvação. E eu queria que nós refletíssemos nesse dia o que nós temos feito com essa mensagem. Não viva como se ele ainda estivesse morto. Viva a vida do Cristo ressurreto, do Cristo que ressuscitou. Hoje é Páscoa.
celebramos a vida, a transformação e o amor que um dia me envolveu. Levou os meus pecados, trouxe-me a vida, e por isso não há outra forma de viver a não ser entregue e rendido ao Cristo que está vivo. Ele ressuscitou. Vivamos e anunciemos essa verdade. Como os apóstolos, eles não tinham outra coisa a fazer, porque eles viram o Cristo ressurreto. A minha oração por você, queridos, é que você se renda e se entregue diante do Cristo que ressuscitou, e que a revelação do Cristo ressurreto venha e seja derramada sobre a sua vida. Que Deus nos abençoe. Que essa não seja só mais uma Páscoa, ou que sejamos levados pelo consumismo, pelos enganos do comércio e da nossa sociedade, aonde damos mais ênfase a chocolate, a uva, coelho. Que sejamos impactados pela verdade do Cristo que ressuscitou e vive. Nessa semana nós trouxemos à memória: Jesus lavou os pés dos discípulos, Jesus se entregou e morreu, o sábado do silêncio, onde não havia resposta, onde parecia não haver saída, mas o domingo surge, o domingo sempre chega. O sábado sempre passa e a certeza do Cristo vivo transforma e direciona as nossas vidas. Que eu e você nos rendamos ao Senhor, nos rendamos àquele que é vivo e possamos entregar o nosso coração ao Senhor. Deus abençoe a sua vida, junte a sua família, reúna a sua casa e celebre o Cristo que vive e reina para sempre. Feche os seus olhos, eu quero olhar com você. Senhor, eu quero mais uma vez, em Teu nome, abençoar a vida, ó Deus, desses Teus filhos e filhas, dessas famílias reunidas diante do Senhor. Ó Pai, assim como um dia o Senhor se revelou aos apóstolos, ó Deus, o Senhor ressurreto apareceu a tantos homens, como o texto que nós lemos, a mais de 500, ó Deus, apareceu a Cefas, apareceu aos apóstolos, apareceu a Paulo fora do templo, apareceu a tantos, Senhor, ó Deus, apareceu a João na ilha de Patmos, ó Pai, aparece e se revele aos teus filhos nessa hora. Ó Deus, o Cristo ressuscitado, o Cristo que é a nossa segurança, o Cristo ressurreto que nós amamos e que nos salvou. Ó Deus, é que a Tua presença, a Tua vida vá de encontro a essas famílias, a esses que ouvem essa mensagem e tenha a revelação de que Cristo vive e que nós vivemos então a partir dessa certeza. Abençoa-nos, cerca-nos, guarda o Teu povo, em Teu nome que nós oramos, no nome de Jesus. Ó Deus, e que a graça e o poder do Senhor seja derramado sobre os Teus filhos, todos os dias, na certeza do Deus ressurreto, do Deus vivo, do Deus que está conosco. E assim sejamos abençoados, cercados e guardados pelo Senhor. Em Teu nome que nós oramos, no único nome, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, meus amados, fortalecidos na verdade de que Cristo vive e nós vivemos por Ele. Em nome de Jesus. Um abraço.